Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos bater um papo com um profissional brilhante, Dr. Sandro Vera. Sandro, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço aí estar na sua companhia mais uma vez, né, Quente? Perfeito. Quantos anos, né? Tivemos a primeira bom entrevista. Estar com você. Primeira entrevista 2012. Nossa, passou tudo isso. Tudo isso. Tá perfeito. Mas muito bom. Tá ótimo. Ô Sandro, você é muito conhecido, né? Mas como o mundo é muito grande, Sim. né? Tem pessoas que ainda não tiveram o prazer. Queria que você falasse um pouquinho onde você nasceu, um pouquinho da sua profissão, e todo mundo quer saber, entre um monte de profissões que existem, como que você foi forjado aí a ser esse profissional brilhante. Começou tudo, sou do interior de São Paulo, Itapetininga, próximo. Tá próximo a São Paulo já. Né? Estamos mais perto de Sorocaba, que é uma referência, né? Perfeito. E aí é interessante que eu era comecei a minha primeira faculdade como um enfermeiro padrão e loquei todo o meu trabalho na área do resgate. Né? Então eu comecei na área da saúde, mas trabalhando no atendimento do resgate, emergência, né, do APH, atendimento pré-hospitalar. E envolvendo-se com um processo, né, de atendimento, mas eu não imaginava esse lado terapia, né? Esse lado de cuidado. Foi quando acabei migrando para a quiropraxia, que é o tratamento de coluna, né, dores, por uma necessidade pessoal. Não diga. Você fazia força, essas coisas assim? Não. Eu caí de um telhado, Kendi. Eu caí de um telhado e tive que usar colete, colar cervical. E na época, né, os médicos ortopedistas da cidade não tinham, né, esse conhecimento com a linha alternativa do tratamento da coluna. Então era medicamento, fisioterapia, não muito, né? E aí foi quando eu conheci um excelente profissional, Dr. Matheus de Souza, que era aqui de São Paulo, que tinha o IBRAC, né? E aí, por necessidade pessoais, eu fui conhecer a técnica da quiropraxia, achei maravilhoso, me fez um bem-estar, né? Tirou as dores. Nossa, então na prática você... E aí eu acabei migrando, né? Como eu já estava na área da saúde, eu levei meu conhecimento para esse novo curso, né? Na área da quiropraxia. E na época, foi uma coisa maravilhosa, porque isso sustentou, né, um desenvolvimento na minha região. E eu fui o primeiro quiropata. Que bacana! No meu consultório até hoje, é meu primeiro alvorada da cidade. Na cidade não existia um quiropata. E foi quando entrei nessa área da saúde, trabalhando, recebi o benefício, consegui transferir isso para outras pessoas. E o mais importante, chegou um determinado momento que era tão bom fazer o que eu fazia, que eu achei que não devia parar. Você sentia bem, além de ser um trabalho, você sentia bem. Sim, e aí eu comecei a chegar ao nível de ver que as pessoas, elas têm dores físicas, mas às vezes não vêm do trato físico. Uma coisa é você carregar um peso e ter uma dor física. É verdade. A outra coisa é você não carregar nada e ter a dor física. Aí eu comecei a entender que existe uma força da somatização das suas emoções na integridade física. Então eu comecei a entender que existe um outro elemento provocador de dores, que é as doenças psicossomáticas. Foi quando migrei para a área da terapia de novo, dando mais um salto, mergulhando, né, no conhecimento, que fiz mais o curso da psicoterapia, engajando com o tratamento físico e emocional dos pacientes. Então, na verdade, você me corrige na colocação. Sim. Tem muita gente que trabalha em escritório mesmo, coisa que não levanta peso, não faz nada assim fora do normal, Sim. mas fica sedentário e com isso ele pode desenvolver dores. Sim, o processo da somatização física ela é interessante, porque se chegar o momento do seu estresse, do que você estiver passando, e se você não tiver a liberdade da expressão, colhido a sua liberdade, você estoura isso com o físico. Eu tenho um exemplo de uma paciente que ela tinha... Pode dar esse exemplo? Por favor, por favor. Eu tinha um exemplo de uma paciente
que ela teve um torcicolo, assim como todo mundo, teve um torcicolo. Ela foi no consultório e fizemos o alinhamento da cervical, fez aquele estralo, ajustou, ficou perfeita. Ela foi embora, tá tudo bem. Passou 2 dias, ela me ligou, falou assim, olha, eu preciso fazer uma nova sessão porque deu torcicolo de novo. Falei, venha para cá, a gente resolve. Ela veio, liberou os músculos, fez a manipulação, ajustou a vértebra, perfeita. Foi para casa, perfeita. Passou uns 2 dias, ela me ligou de novo. Falou assim, olha, não está resolvendo a sessão. Não está fazendo efeito, porque eu melhoro aí. Mas quando eu chego em casa eu pioro. Aí eu fiz a pergunta, nós somos uma dualidade. Metade de nós é Yang e outra metade é Yin. Um lado masculino e um lado feminino. Nós somos uma divisão. Sim. Aí eu perguntei para ela, o seu torcicolo está no sim ou no não? Ela falou, meu torcicolo, deixa eu ver. Daí ela fez o teste, está no não. Está no não Yin ou no não Yang? Está no não direito ou no não esquerdo? Ela falou, está no não direito. Eu falei, então, você não está conseguindo dizer não para algum homem da sua vida, porque você está, né? Sua dificuldade é no não. E o não que você está falando é o relacionamento, que é o lado positivo, masculino. O seu lado masculino está interferindo na sua somatização. Ela, absurdo. Como que você sabe? Eu falei, não sei. É a somatização, porque se a gente já mexeu uma vez, já mexeu, e isso está voltando a acontecer, aí ela contou, chorou muito, teve muito choro. Estou num relacionamento abusivo. E ele me ameaçou se eu vou embora, ela não era casada, ela estava morando com a pessoa, amaziada. E ele me ameaçou, se eu contar para minha família, ou se eu sair, ele me mata. Então quando eu chego em casa eu fico em pânico, estou em pânico. Então eu falei, então, você não consegue dar o não que gostaria de dar para o seu relacionamento. Se você resolve isso... Isso que provocou... Isso falar, o corpo dela já estava gritando, ela já estava entrando em pânico, não podia contar para a família, não podia chamar a polícia. Ela não conseguia mais falar com ele era abusivo, devia agredi-la, né? Quer dizer, ela não conseguia explodir. Isso, quando você é colhido da sua liberdade de expressão, a chance do seu corpo falar é muito grande. Isso pode ser em todas as escalas, desde o torcicolo até o câncer. A somatização é gigante. Então, a gente, quando examina o paciente, a gente percebe se é uma conotação física ou se tem um princípio emocional associando aquela dor patológica. E nessa época foi interessante porque, para minha cabeça, isso faltou informação. Eu falei, eu quero mais. E aí eu fui fazer uma nova faculdade. Puxa, aí eu fiz biomedicina. Me formei biomédico. E como biomédico, eu comecei a entender as alterações dos hormônios, das células, a metabolização, coisas que eu não enxergava, porque eu só enxergava o estado físico e emocional, e não enxergava o estado orgânico da pessoa. Hoje eu percebo alterações químicas da pessoa. E às vezes o paciente chega no consultório com depressão, e às vezes é uma desnutrição neurológica. É só suplementar e ele sai da depressão. Porque hoje eu tenho um conhecimento biológico para com o paciente, além do físico, emocional e também o biológico para interferir, para saber se ele está sofrendo porque realmente ele está passando por um processo difícil na vida, ou se é orgânico, ou está com alguma coisa, a glicose alta, a glicose baixa, ou está, né? Dependendo da alteração hormonal, é só acertar os hormônios, acertar todas as escalas, né, de circulação e a pessoa volta a viver perfeitamente. Teve casos, né, que a pessoa tinha depressão, mas não tinha motivo nenhum para ter depressão. Casa, família, tudo bem? Tá financeiramente bem. Tá tudo em ordem, porque depressão essa não era depressão, era uma desnutrição. A pessoa queria fazer regime. E queria fazer regime, e esse regime tão buscado pela, falamos isso, pela escravidão, né, do corpo perfeito. Então esse regime fez com que ela desnutrisse coisas importantes. O B12 lá embaixo, vitaminas importantíssimas, vitaminas neurológicas. E aí ela suplementou... Aquilo que precisava para ela continuar normal. Ela suplementou e saiu da depressão. Não era uma depressão, era uma desnutrição. E aí entrou essa condição de trabalhar. Aí, com a pandemia,
pandemia criativa foi quando essas pessoas tiveram dificuldade do acesso ao consultório, por conta da pandemia. E aí eu abri, fiz de novo, eu avançando, né? Fiz um canal para atender todo mundo, que é o canal Minuto Terapia, que eu falo de tudo isso, da doença física, doença emocional, se está ruim, por aí as pessoas têm a liberdade de fazer as perguntas e eu respondo. Isso daí é muito bacana, porque além de tudo você está fazendo uma prestação de serviço. Sim, tem pessoas que infelizmente, ou por logística, né, não conseguem chegar ao consultório, e outros por financeiro, porque está todo mundo chegando numa situação que ou escolhe, ou come ou comprar remédio, né? Então tem pessoas que não têm condições de pagar um tratamento. Aí eu falo assim, não tem condições de pagar um tratamento, mas não vai ficar sem. Só acompanhar o canal Minuto Terapia, que todo dia tem um vídeo. Exatamente. Que fala sobre emoções, que fala sobre dores. Tem a liberdade de você fazer a pergunta e eu responder a pergunta que você fizer. E aí, olha, eu não esperava que essa pandemia, eu nunca tinha trabalhado com um canal, com internet, não era meu trabalho era dentro do consultório. E agora foi uma coisa despretensiosa, mas agora o canal fez um boom, né? O que é bacana é assim, a gente tem que se adaptar às mudanças. Sim, a gente vai fazendo aquele... Nós somos regidos por vários elementos. E eu gosto muito do elemento água, que a água se molda, né? Sim. Você solta a água, ela se canaliza, vira, ela se molda aos móveis, né? Se soltou a água, ela... Até o Sun Tzu, na Arte da Guerra, Sim. Ele fala assim, o rio atinge os seus objetivos que aprendeu a contornar os obstáculos. Né? Ele dá a volta na montanha. E às vezes a gente encontra a montanha e a gente volta. A gente não pensa dar a volta. Né? No elemento água você não precisaria voltar, né? Exatamente. É só contornar. Exato, abre, né? Abre as vias. Sim. Altera o recurso, né? Tá. Fala dos outros elementos também. Então, aí temos madeira, né? São elementos importantes. Madeira, né? Temos o elemento fogo. A pessoa que tem elemento fogo, ela é muito explosiva. Ok. Do nada. Ele solta os cachorros, do nada ele faz ali de 2 pés de frango, ele faz um cuscuz. Então ele é pessoa muito agitada, assim. Ele é muito bom, tem um coração que não é dele, cabe o mundo desse coração. Mas o temperamento é descontrolado. É pessoas impulsivas demais. Tá. E ele aí, não vai pensar para ter atitude. Às vezes fica a pessoa de poucos amigos por causa disso. Né? Na verdade, ele é bobo dos amigos. Porque ele é uma pessoa, o elemento fogo é o perfil da pessoa que não sabe o que fazer para agradar as pessoas. Só quando ele tem um perfil assim, de ser uma pessoa que não vê a maldade em ninguém. Por isso que ele é explosivo. Porque quando ele vê a maldade, ele não admite. Aí ele explode, porque se ele não convive com aquilo, então no mundo do elemento fogo, eles pensam como fogo. Ele tem que queimar aquela pessoa. Ele tem que derreter aquele comportamento. O conceito de certo e errado é muito tênue. Ele tem que derreter aquele comportamento. Então, se ele confia abertamente nas relações, as pessoas fazem ele de bobo. Depois que ele percebe que ele foi traído, foi passado de bobo, né? Ele é muito ingênuo para se relacionar. Aí ele fica explosivo, bravo. Mas se falasse para você, mas você não percebeu que a pessoa estava te usando, te manipulando? Ele não. Então ele tem uma ingenuidade composta. Sim. Por isso que ele é explosivo. O que não é explosivo são os elementos que absorvem mais. Que tem o ar também? Tem, elemento ar. São pessoas muito voláteis. O que fala de pé não assume quando senta, ou quando está sentado e fala uma coisa, fica de pé e fala outra. São pessoas muito voláteis, elas não têm uma... Ele falou hoje, ele não admite. Não, é difícil você manter um compromisso sério com esse tipo de personalidade. Porque o elemento dele é assim, vai para cá, é vento, né? É ar. Onde toca, vai. Né? Então, madeira é um elemento mais inflexível. Pessoa que tem muitos padrões religiosos, prende muito, né, em padrões. Então são pessoas que não têm tanta flexibilidade com as coisas.
Mas então tem bastante, eu achava que tinha pouca gente aí nesse... Não, Madeira tem bastante. madeira tem bastante, porque infelizmente nós brasileiros, né, assim, nós temos crenças limitantes. Certo. Somos gerados em crenças limitantes. Somos gerados do medo, somos gerados do inferno, né? Então as pessoas falam, se você fizer isso, Deus castiga, né? Você vai para o inferno. Certo. E aí somos gerados na crença do medo, né? E por essa contribuição, né, de padrões de criação, gera muito limites. O americano, o menino americano, ele já cresce, vai ser presidente dos Estados Unidos. Tá, a criança aqui, cuidado com o bicho papão. É verdade. Então, assim, os padrões desde a nossa formação são realmente voltados a coisas que nos reprimem. Então, existe muita madeira no nosso meio, muito elemento madeira. Entendi. Água tem bastante também. Água também, mas são pessoas que, como eu falei assim, são pessoas mais flexíveis, são os mais políticos, são os que manipulam, né? São as pessoas que percebe e tenta contornar as circunstâncias. E o melhor de todos, qual que é? O melhor é você ter uma picadinha de cada um. Tá. Aí te faz uma personalidade do seu controle. Não é o elemento que te controla, é você que controla os elementos. Né? Que você não pode ser político de tudo, inflexível de tudo, fogo de tudo, distraído de tudo, né? Você tem que ter um pouquinho de distração, um pouquinho de inflexibilidade. Você tem que ter esse composto desses elementos te fazendo bem-estar. E reconhecendo o seu elemento, você vai falar assim, opa, fogo, calma aí, não vou ser tão fogo agora. Certo. Porque o elemento vai vir até você, é você que vai permitir ele desenvolver ou não. Entendi. Ó, estou sendo muito político nisso, eu vou ser um pouco mais sincero, né? Não vou entrar nesse mundo mais político de viver. Vou ser um pouco mais sincero, vou falar na lata. Né? Eu estou muito distraído, agora eu vou concentrar um pouco mais. Você deixa de ser elemento ar, né? Passa a ser mais... E então, os elementos existem para a gente vivê-los. Certo. Você só não pode ser um elemento exclusivo, né? Certo. 100% unidade, né? Então, o equilíbrio, o né? melhor de cada um, né? Pegar o melhor. Exatamente, é o equilíbrio, é a via que não estraga nada, que só melhora. A pessoa que tem os elementos para o seu favor, ela tem eles como aliado. A pessoa fica com uma personalidade forte, esclarecida, né? Sim. Ela tem entusiasmo pela vida, porque é gostoso você ter fogo, é gostoso você ter água, é gostoso você ter bastante elementos para você vivê-los, né? Você vai num funeral, tem lá as pessoas... Se você for elemento madeira, você vai ficar no funeral assim, ó. Morreu. Então põe um pouquinho de água no seu elemento. Quando você for lá, você vai chorar com os que choram. Né? Vai ser feliz com os que são felizes. Você vai usar dos elementos para moldar seu dia a dia. Fazer disso uma rotina prazerosa. Exato. É legal o entendimento? É legal, muito bom. Sem dúvida. O entendimento E aí se expande, né? É que nem eu te falei. Eu não me interrompo nesse entendimento, eu gosto de ver outras coisas, né? Então eu vou vendo todos os aspectos, e aí eu comecei a trabalhar esse estudo do comportamento humano, né? Como as pessoas se comportam. Aí quando você vê o comportamento, você vê que atrás dela tem um monte de coisa acontecendo, que ela às vezes não parou para pensar. Exato, perfeito. Ô Sandro, nós estamos aí nos instantes finais, né? Eu te parabenizo pelo livro Inconsciência Secreta, Isso. que em breve estará na Amazon. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e os seus contatos. Pode falar o endereço, onde te encontra, reforça o canal também. Sim. Falando aqui sobre todo o consenso dos elementos, falamos da dor física, da dor emocional, eu só tenho para falar aqui que o equilíbrio, né, ele serve para todos nós. Então, o que eu desejo para vocês hoje, internauta, não fique excessivamente numa coisa só. Distribua todas as funções emocionais, físicas, psicológicas, para que você tenha um equilíbrio e uma qualidade de vida. Eu falo sempre assim, você leva dessa vida a vida que você levar. É verdade. Então, você quer levar alguma coisa? Viva bem, viva melhor. Faça dos seus dias os melhores. Porque é só isso que a gente vai levar. No caixão não cabe nada. E aí, meu contato no Instagram, Dr. Sandro Vera, vai entrar lá, Minutoterapia. Vai lá, tem um monte de postagens, vídeos, falo sobre dores físicas, dores emocionais, a liberdade de você fazer a sua pergunta e eu respondo no canal.
E estamos aqui, Perfeito. juntos. Perfeito. Muito bom revê-lo novamente. Eu que agradeço. Renautas, com os agradecimentos a esse formidável e talentoso profissional São Devera, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.